pessoal! Hoje nós vamos falar sobre o Vale da Morte na Sibéria. O misterioso lugar onde são encontrados estranhos objetos metálicos. Roda a vinheta. Eu sou a Simone. Eu sou o Thiago. E hoje vai ser um vídeo diferente. Hoje vai começar um especial. É um novo vídeo aqui no canal, onde tem o intuito de dar mais informações sobre o assunto e ser consequentemente um pouquinho mais longo o vídeo, tá? Então vamos começar então do início. Hoje nós vamos falar sobre o Vale da Morte, que fica localizado na Sibéria, na região norte da Rússia, e que possui uma floresta estranha, vamos dizer assim, né, de 100 mil quilômetros quadrados, e que não existe lá uma quantidade muito grande de animais. E que os índios lá que moram ali aos arredores, né, não na floresta, mas ao redor da floresta, tem uma lenda bem interessante. O Vale da Morte, na Sibéria, é um lugar onde os nativos não ousam entrar, porque dizem que ninguém sai vivo de lá. Esses índios são os Yakutias. Faz muito tempo que esses índios estão morando nessa região e para eles existe uma lenda do qual existe 7 caldeirões metálicos, tá? E diz que eles falam bem assim que ocorreu uma guerra entre seres, os demônios aqui na Terra, né? 2 demônios aqui na Terra, e ocorrer fogos, tal, e essas estruturas têm a ver com essa lenda de que ocorreu essa batalha, né? Era uma batalha entre os deuses do céu e os demônios da terra. Isso. Exatamente. E essas estruturas de metal seriam então dos demônios da terra, né? Possivelmente. Isso. Que eles atiravam bolas de fogo nesses deuses do céu, vamos dizer assim, que teoricamente teriam vindo em algumas naves, né, metálicas também. Aí existem sites que falam que essas naves metálicas que são as estruturas metálicas que estão na floresta, e outros... Pode ser os destroços, né? Dessas naves. Ou pode ser meteoritos que venham a ser caídos, né? Decorrente. Tem uma série de lendas, né? De histórias diferentes. Isso. Mas esses índios, eles falam que quem entra nessa floresta não sai vivo de lá. Então vamos então para as explorações. Então o primeiro explorador foi o Richard Mack, em 1854, ele é um biólogo geógrafo, e ele foi naquela região explorar outra coisa, vamos dizer assim. E acabou, consequentemente, descobrindo esses caldeirões, esses objetos metálicos naquela região. Com isso, ele ficou altamente surpreso com aquelas estruturas e começou a desenhar no seu diário, né? Do qual vai passar algumas imagens. A gente pode observar que nesse diário tem até um desses caldeirões, ele conseguiu entrar e dentro desse caldeirão existem diversas passagens, diversos cômodos, né? Aquilo ele deixou altamente perplexo com aquilo, porque era de um material desconhecido para ele, um material metálico, mas parecia que não era, vamos dizer assim, natural, era uma coisa artificial. Tinha uma coloração parecida com cobre, e ele anotou tudo isso no diário. Nisso ele mandou para a cidade mais próxima, só que não deram tanta moral para ele, né? Não deram importância nenhuma. Não deram importância para esses fatos, né? Depois disso, a existência desses caldeirões foi confirmada por outras 3 expedições que aconteceram entre 1933 e 1947, por Mikhail Koretsky, que estava lá naquela região procurando ouro. O que ele encontrou? Ele encontrou 7 caldeirões que tinham, diz ele, mais ou menos 7 metros de diâmetro e que saíam, né, eram como caldeirões arredondados, que saíam da terra, e ele ficou impressionado também, né? E ele ficou impressionado com isso, só que depois dessa expedição, ele e os outros membros daquela expedição começaram a ter alguns problemas. Eles começaram a ter algumas erupções estranhas na pele, começaram a ter queda de cabelo, né? Que também tinha sido comentado por aquele primeiro explorador em 1854, né? Então se confirmou.
tanto a presença desses caldeirões, né, ou dessas estruturas metálicas, que foram apelidadas de caldeirão, quanto os efeitos que elas causam, né, ali naquela região. Outra característica interessante é que na volta desses caldeirões existia, segundo o Mikhail, né, uma floresta estranha. Seria com galhos secos, né, uma floresta esquisita na volta. Depois disso, um tempo se passou e já depois dos anos 2000, um jornalista e explorador, que é o Ivan McKellen, ele foi lá e ele sobrevoou aquela área ali de uma espécie de parapente, né, motorizado, e ele conseguiu encontrar uma área, tipo um pântano circular. Aí eles desceram ali, chegaram pelo solo, né, naquela região, e eles pegaram um galho seco e começaram a bater no fundo desse pântano, e que não tinha muita água, né, mais ou menos no meio da perna, mais ou menos. E eles começaram a bater com esse galho seco e eles diziam que o som que saía dali era um som metálico, ou que o fundo tinha uma areia estranha, né, e que o som parecia metálico. Só que aí tem uma coisa interessante, né? Então, através das minhas explorações também como biólogo, eu cheguei numa região que tinha uma areia diferenciada. Eu peguei um galho seco e comecei a bater naquela areia. E dava um som metálico também, um som estranho, né? Então, não sei se poderia ser. E não foi na Sibéria, foi aqui no Brasil, né? Então, fica estranho, né? Como se fosse uma areia mais molhada, né? Não necessariamente tipo uma areia movediça. Tipo aquela areia de praia, né? Que dá aquele barulhinho também. Dá um barulho oco, né? Isso, um metalzinho. Então, de repente, pode ser isso. De repente, eles acharam um local ali, um pântano, que por ser um pântano, pode ter uma camada grossa de areia no fundo e esse som pode ser originado disso daí. Apesar de que eles diziam que conforme eles iam caminhando ali naquele pântano, o som que eles ouviam, até das botas, né, era um som metálico. E também eles falaram, através da pesquisa, eu verifiquei que parecia que era uma superfície metálica lisa e no centro tinha um tipo de microdomo, assim, uma elevação no meio, né? Isso. Então vai saber, né? É estranho. Então, quando essa equipe estava explorando o local ali, eles descobriram 3 pântanos com essas mesmas características, com esse fundo metálico, né, que eles falaram, e eles mediram ali naquela região as oscilações magnéticas, né, daquele local, e eles viram que variavam muito. Então, isso poderia ser um indício de que naquele local ali existe realmente alguma estrutura metálica que poderia estar interferindo nesse eletromagnetismo, né, local. Eles encontraram também algumas regiões do qual a bússola da equipe começava a enlouquecer, né? A girar. E aí esse Ivan McKellen, ele falou até de uma montanha. E depois de uma outra expedição até encontraram essa montanha, né? E viram que ali tem algumas pedras. Esse Ivan até encontrou uma pedra, uma jazida de titânio, e ele levou para um geólogo depois que eles saíram para analisar, depois que eles saíram da localidade ali do Vale da Morte, e viram que tem duas substâncias, vamos dizer assim, duas substâncias minerais, a magnetita e o metita, tá? Que tem propriedades magnéticas que justamente pode estar oscilando essas bússolas. Está relacionado com isso, né? Então, é outra explicação possível. Outra explicação. Engraçado que nessa exploração, como eles foram para a região quando estava com um clima bem ameno, né, sem, vamos dizer assim, sem gelo, porque aquela localidade é muito gelada, menos 40 graus abaixo de zero, né, 40 graus abaixo de zero, e neva muito, então é muito gelo. Aí eles foram numa época do ano bem propícia para pesquisar e para ver esses... Menos frio, né? Para ver esses lagos, né, descongelados. Só que eles foram surpreendidos por uma nevasca. Até que tá constando nas fotos aí, né? Tem fotos da região toda sem neve e depois ele no meio da nevasca, né? Então, nesse tempo, com essa exploração, ao longo dos dias, alguns dos exploradores ali dessa equipe do Ivan McKellen começaram a passar mal, inclusive, mais acentuado, o Ivan McKellen. Ele foi tendo vertigens, tonturas, né? E ele começou a se sentir muito mal mesmo e ficando até com uma cegueira temporária. Aí os próprios exploradores verificaram se ele ia melhorar ou se a nevasca ia passar.
a nevasca, o tempo melhorou, só que o Ivan começou a piorar. Aí eles decidiram então sair do Vale da Morte o quanto antes, né? E cancelar, vamos dizer assim, terminar a expedição indo para outra localidade, né? Saindo daquela região. E o Ivan McKellen chegou de volta na cidade e fez um check-up completo, né, para ver se estava tudo bem. E misteriosamente estava tudo bem com ele. Então ele saiu de lá e melhorou, né? Confirmando mais uma vez que aquele local ali, aquela floresta, faz mal para as pessoas que visitam, né? Então depois da saída da equipe dessa expedição de Ivan McKellen, né, ficou um baita de um tempo sem nenhuma expedição, aí eles começaram a se reunir, outros pesquisadores, outros exploradores, e até convidou, 3 expedições, até convidou esse Ivan McKellen para participar delas, levando outros aparelhos, bombas para retirar a água, para verificar o que tinha mesmo embaixo daqueles pântanos, né? E só que até então não teve essas expedições, a gente não encontrou fontes, né, sobre essas expedições, e consequentemente depois, não sei se teve a ver com essa expedição, foi muito tempo depois, em 2013, o Ivan McKellen, esse explorador, ele veio a falecer em Praga, na República Tcheca. E aí, gente, o que vocês acham? Existem esses caldeirões? Existe todo esse mistério das pessoas passarem mal nesse local? O que você acha? Escreve aqui nos comentários, né? Deixa sua informação, né? Isso. A gente deixou alguns... a gente retirou algumas imagens de um documentário do History, né? Da série Alienígenas do Passado. E a gente vai deixar esse documentário, que é curtinho, tem 8 minutos, aqui na descrição, se você quiser ver completo, né? E aí, a nossa opinião agora sobre o assunto, o que tu acha? Existe isso daí de verdade ou não? Esses caldeirões misteriosos? Pois é, pra mim eu acho que desenhos assim, porque tem foto, tem imagem deles indo lá, só que não tem foto desses... Ninguém tirou uma foto, né? Desses caldeirões, é engraçado. Outra coisa estruturas. interessante que eu imagino, desculpa te interromper, se eu estivesse num pântano com água perto do joelho e batesse com um graveto e sentisse um som metálico, alguma coisa, eu ia cavar com as minhas próprias mãos ali para descobrir o que tem ali embaixo, né? Eu achei estranho eles não terem, ou uma máquina, ou eles mesmos não terem cavado aqui naquela região, né? O que dificulta ter mais evidências, vamos dizer assim, sobre essas estruturas é justamente a região ser muito isolada e ser muito complicado de chegar ali, devido a essa mata ser muito fechada, né? Essa mata de longe de tudo, né? É longe de tudo, então é difícil levar uma broca, uma bomba para retirar aquela água. Exatamente. Máquinas para cavar, né? Fazer escavações, então a tecnologia tem para descobrir o que tem ali, só que a região não propicia isso, né? Não tem como. E, assim, na minha opinião, eu não duvido de nada, na verdade, né? Se descobrirem um dia, desenterrarem uma estrutura, um caldeirão metálico e tal, eu não vou me surpreender, porque tem tanta coisa nesse mundo aí que a gente não conhece. Mas eu acho difícil, eu acho estranho. Um ponto de vista científico, vamos dizer assim, tem diversos aparelhos que eles poderiam utilizar ali, fazer uma ressonância topográfica, analisar o terreno em si, para verificar se tem alguma... Se tem mesmo, tem ali embaixo, né? Se tem mesmo essa estrutura metálica, quanto ela mede, qual é o tamanho dela, né? Do que ela é formada, isso aí teria Porque como fazer. Relatos, lendas, isso sempre está relacionado, os próprios Yakutas já relacionou com demônios, uma guerra interestelar entre... demônios e deuses, né? Então fica uma coisa muito assim, imaginária, né? Uma coisa muito... O que o Alienígenas do Passado fala bastante, claro, o nome mesmo já diz, é que aquilo ali pode ser alguma base alienígena, né? Também que existe naquela região. E que protege a Terra, a nossa raça região, contra outras... contra alguma coisa que venha do céu. Então aquelas estruturas ali, elas emergem quando precisa, né? E se tiver alguma coisa voando, um meteorito, uma nave... Inclusive teve até 3 meteoritos que caíram na região. E que supostamente eles falam até a respeito disso, que essas cúpulas, esses caldeirões defendeu, né? Elas defenderam a terra aqui, ou aquela região ali da Rússia,
por esses impactos. Também a gente tem que levar em muita consideração que a Rússia tem muitos lugares radioativos, vamos dizer assim. A região poderia ser uma reserva radioativa ou algum elemento radioativo. Ou ter minérios de metal pesado que poderia dar essas reações, né, esses sintomas. Então alguma coisa estranha tem ali. Com certeza. Só que tem que dar mais moral, vamos dizer assim, a ciência tem que dar mais moral e fazer um estudo preciso, né? Eu sou a favor do financiamento de uma expedição para lá. Isso, eu também. Eu também. Então é isso aí, né? Isso aí, pessoal. Se gostou do vídeo, curte aqui embaixo, compartilha. Se não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal. E comenta se gostou desse novo projeto nosso, fazendo esses especiais. Ele é um vídeo mais longo, né? Mas só que tem o intuito de levar mais informações. Certo? E é isso aí. Ok? Valeu, pessoal. Abraços e tchau, tchau.